Olá, traders! Tudo bom com você? Meu nome é Lígia Vioto, sou analista de investimentos CNPI e essa aula é exclusiva para te mostrar como que funciona a nossa regra de coloração, que eu apelidei carinhosamente de inição tendência. Vou mostrar como que funciona a regra, as principais características, quando entrar, quando são os melhores horários aí para a gente executar os ativos, tempos gráficos, dar alguns exemplos de como que essa regra funciona. E se você já participa da nossa sala, perfeito, você tem acesso a essa regra enquanto você for participante, enquanto você for assinante da sala. Se não, também tem a possibilidade de você adquirir essa regra mensalmente, que vai estar no link aqui na descrição. Beleza? Bora lá! Informações gerais sobre essa regra, tá? Eu desenvolvi para mostrar principalmente uns pontos de entrada das operações de uma maneira visível, uma maneira fácil de você identificar no gráfico. Então, a primeira sugestão é: coloque o seu gráfico em preto e branco e adicione a regra de coloração para não ficar em cima dos candles verdes e vermelhos. Então, deixa algum ali layout preto e branco e aí sim você adiciona essa regra de coloração. Beleza? Ela vai destacar de maneira clara os inícios de movimentos, possíveis movimentos do ativo. Tanto movimentos a favor da tendência, que a gente vai explicar como funciona, tanto quanto movimentos de reversão. Você vai ter uma identificação visual imediata dos pontos de entrada, vai ter uma redução da subjetividade na análise do gráfico. O que é? Aí eu acho que o gráfico está querendo me dizer compra, eu acho que o gráfico está querendo me dizer venda. Não, a regra de coloração vai pintar. Pintou uma barra compradora, é o gráfico te dando o sinal de que os players estão querendo levar esse preço para cima. Pintou a barra na cor de venda, vai estar indicando que os players estão querendo levar esse movimento para baixo. Você vai conseguir aplicar ela em qualquer ativo, ações, futuros, moedas, cripto, qualquer coisa que tenha gráfico dá para aplicar. Vai dar suporte para diferentes estilos operacionais, day trade, swing trade, longo prazo, também funciona com gatilhos tanto no intraday, quanto 60 minutos, quanto no diário. E o objetivo é simplificar a leitura de mercado e fornecer informação visual precisa para te auxiliar na tomada de decisão. Você consegue adicionar essa regra no gráfico e operar com maior objetividade, para te dar uma ferramenta a mais na sua leitura, uma confirmação da leitura que você já está tendo de acordo com o seu operacional. Primeira coisa, teste sempre o seu operacional antes de operar na conta real, tá? Isso aí é para qualquer estratégia, regra de coloração, tudo. Você nunca sai testando com o seu dinheiro de verdade. Primeiro testa por uma semana, por um mês, no horário que você vai operar, o ativo que você vai operar, o tempo gráfico diferente, juntando com a sua estratégia. Começou a ver um resultado positivo? Aí sim você migra para a conta real. Que bom que a gente, na nossa sala, a gente já opera em conta real. Eu já opero na minha conta há muito tempo utilizando essa regra, mas eu já sei os macetes dela. Para você que está chegando agora, que não conhece muito bem, pode ser que fique um pouco confuso no começo, ainda mais com a variação de cor que a gente tem. Simulador e replay de mercado são essenciais para qualquer técnica de trade, tá? E gestão de risco também é importantíssima. Então, use uma gestão de risco apropriada, 2 a 3% do seu capital para cada operação. Eu gosto sempre de falar da regra dos 10%, que é uma regra muito ampla, mas 10% do seu capital por dia para suas operações de trade. Se você fizer isso certinho, vai ser muito difícil você quebrar a sua conta, você perder dinheiro, tá? Desde que você siga essa gestão de risco com compromisso e com disciplina. Regra geral de aplicação dessa regra. Vai ser compra após uma barra verde, no preço de fechamento. Stop um tique abaixo da mínima e parcial 1 para 1, exatamente o tamanho da barra. Ah, deu a barra ali no que eu cliquei, eu entrei atrasada. Você vai traçar com a ferramenta risco ganho exatamente o tamanho da barra para você poder fazer sua parcial, tá? Então, os estudos que a gente tem para essa ferramenta é sempre o tamanho da barra que te deu a ignição para você fazer a parcial. Muitas vezes esses movimentos tiram depois do preço de entrada, muitas vezes eles revertem e às vezes também vai ser uma tendência muito longa aí de 1.000, 2.000, 3.000 pontos, por exemplo, no mini índice. Não dá para saber o que o mercado vai fazer, a gente não tem bola de cristal, por isso que a gente trabalha ali com a parcial de acordo com essa regra. A venda vai ser após a barra vermelha no preço de fechamento do candle. Stop acima da máxima da barra e parcial 1 para 1, o tamanho da barra, mesma coisa com compras. O que são as barras em laranja e em azul?
pontos de atenção, mas ainda estão sinalizando contra a tendência. Podem ser gatilhos de entrada de reversão, mas dependem do contexto. A gente vai dar exemplos sobre isso. Melhores tempos gráficos: 1, 2 e 5 minutos, os que eu mais utilizo e dá resultado. 15 minutos também dá resultado? Dá. 10 minutos também? Dá. Mas você tem que ter ciência que o preço vai demorar mais para se deslocar aquele tanto de pontos e também o seu stop sempre vai ficar mais caro pelo 10, pelo 15, pelo 60, pelo diário, no tempo gráfico que você utilizar, tá? Então, considerando que a gente gosta de fazer operações intraday, tempo gráfico menor é um pouco mais adequado para a gente pegar o começo das movimentações. As melhores oportunidades: entradas perto das médias de 20 períodos. Eu gosto da média de 20, é uma média que ela não é tão próxima do preço, não é tão distante, é uma média que mostra uma tendência média, né, do preço. Então, as melhores oportunidades, eu gosto do gatilho perto da média de 20. Em operações a favor da tendência, ela tem mais taxa de acerto. Se muito distante das médias, pode indicar exaustão ou possível reversão, independentemente da cor que a barra vai estar sendo ativada. Aguardar inclinação da média curta mais próxima do preço em relação à média longa. Por exemplo, sempre observar se a média de 8 períodos também está sinalizada a favor da tendência com a média de 20, tá? Se você gosta da média de 9, compara com a média de 21, com a média de 17, mas sempre pegue uma média curta, a de 8 ou a de 9, e compare com a média intermediária. Índice e dólar. Evitar operações depois da 1 hora da tarde, porque a gente sabe que perde volume, então as negociações não ficam tão legais, o preço demora para andar. Eu gosto ali de operar entre 9 e 11 da manhã, entre 9 e meio-dia, é o melhor horário para a gente operar B3. Melhores horários: entre 9 e meio-dia, Forex e cripto, após a abertura do mercado americano. Tem quem goste de operar, por exemplo, ativos da Ásia, após a abertura do mercado asiático. Eu gosto de operar o mercado europeu, após a abertura do mercado europeu, tá? Então, tudo vai ter os momentos de mais volatilidade no dia para quem gosta de B3. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, até as 11 horas, horário legal. Para quem gosta de operar outros ativos, 10 e meia da manhã, a partir das 10 e meia até meio-dia, 1 hora da tarde para operar ativos americanos. Para quem gosta de outros ativos, 10 horas da noite vai ser bom para você operar o índice japonês, por exemplo. Beleza? Atenção, cuidado com as 10 horas, que é o horário de grande volatilidade, porque é a abertura das nossas ações, a abertura do nosso índice Bovespa, e as 10 e meia, que é a abertura do mercado americano. E preste atenção às outras notícias do calendário econômico. É dia de payroll. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. A gente sabe que 9 e meia vai movimentar. Evita entrar um pouco antes, né? Ou espera a volatilidade passar. Fique atento. Vai ter saída de pedido de seguro-desemprego. Olha o calendário econômico ali, todo dia tem a ferramenta para você, tem no Invest, tem no Profit, tem várias plataformas para você ver quais são os horários que vai ter mais movimentação. Por quê? Pode ser que dê uma violinada no seu preço e depois ele ande. Então, precisa ficar esperto. Em caso de ignição de 2 velas seguidas, é válida a entrada apenas após a primeira vela, tá? A segunda a gente já não considera. Eu considero apenas a primeira vela como valor para eu buscar minha parcial 1 para 1. Cuidado com engolfos sinalizados. Então, se deu uma barra compradora e logo em seguida deu uma barra vendedora, cuidado, é o mercado falando que ele ainda não está pronto para ir para aquela barra compradora, para ir para cima. Talvez seja uma potencial reversão de preço. Pode acontecer também, vamos dar exemplos disso. Cuidado com as regiões de interesse, que isso aí já é clássico, né? Mas também fica a dica. Ajuste, máxima, mínima, abertura e fechamento do dia anterior ou da sessão anterior, para quem trabalha com ativos que não fecham, né? Só fecha no final de semana. Então, preste atenção a esses pontos, que são pontos de interesse. Evite entradas próximas. Deu uma barra de ignição, está muito perto de uma média de 200, o seu risco 1 para 1 não está cabendo. Não entra. Espera romper, fazer um pullback, espera corrigir um pouco para você entrar mais perto, para dar espaço para você fazer a sua parcial, tá? Vale isso para todas as estratégias, mas enfim, reforço aqui a dica. Analise os gráficos de vários tempos gráficos para você tentar ter uma maior chance de ir a favor da tendência principal. Então, por exemplo, o gráfico de 2, um gráfico de 5, um gráfico de 15. Pode ajudar a identificar a direção do movimento principal, a tendência. Essa regra funciona muito bem para a gente pegar puxadas longas de tendência. Às vezes não é na hora que o gráfico quer, que o ativo quer,
mas ela sinaliza para a gente a intenção dos players do mercado. Por isso que é uma regra que mostra para a gente ignição. Para quem tiver qualquer tipo de dúvida, ativo, qualquer coisa, tem aí minhas redes sociais, Lígia CNPI, tem no meu YouTube, Lígia Viotto, analista CNPI, tem o meu e-mail aqui também, está disponível para vocês. Aqui tem o tutorial para você instalar a regra, para você importar e exportar a regra de coloração na sua plataforma. E qualquer dúvida é só me mandar. Agora, bora para alguns exemplos e depois a gente vai para o gráfico em tempo real para mostrar para vocês mais ainda como que funciona essa regra. O que temos aqui? Lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem um movimento muito bacana, vendedor, pullback, venda, venda. Então foi um movimento que fez algumas pernadas aqui. Beleza, tirando toda essa bagunça da tela, o que a gente vai fazer? Esperar dar uma barra de ignição perto das médias. Então o que a gente tem aqui? Ó? Deu uma barra de ignição perto de região de interesse do dia anterior, cruzando média de 200. A gente vende aqui, stop um tique acima da máxima e faz parcial 1 para 1 no preço. Nem sempre a parcial ela vai andar direto. Então, o que a gente trabalha? Com pontos de interesse. Lembra que a gente falou? Mínima, máxima, abertura, fechamento, ajuste, variação em porcentagem. Perceba que o gráfico chegou aqui no 0,5%, deixou um pavio e voltou para fazer uma correção. Vale a segunda entrada? A segunda barra? Não, a gente falou que vale apenas a primeira. Não pegou a primeira? Espera uma outra oportunidade. Nesse caso, o ativo fez um pullback e deu mais uma ignição. De novo, vende aqui, com stop aqui, faz a sua parcial no 1 para 1. Aqui, virou, cruzou as médias para cima, já está sinalizando compras. Deu aqui. Está perto da média de 20? Não, não está perto da média de 20. Qual que é a tendência principal do dia? Venda. Aqui ainda era uma correção do movimento vendedor. A gente não entra. Outro ponto de interesse, muito perto da média de 200. 1 para 1 não dava aqui, ó. Tá? Esse aqui era o meu retorno e esse aqui era o meu risco. Não era 1 para 1. Não entro. Anulou. Lembra que eu falei de engolfo sinalizado, tanto com a barra ou sem a barra? Engolfou, né, em várias barrinhas pequenas, toda essa minha força compradora. Aqui já seria um padrão de entrada de venda. Ah, quero seguir apenas a regra de coloração. Tudo bem, ele deu uma regra aqui, ó. Venda no fechamento da barra, stop um tique acima da mínima e andou. A gente entrou, inclusive, nessa operação, passamos um calor danado, que eu lembro que eu falei, não é na hora que o mercado quer. Às vezes a gente vai sofrer stop também, ou às vezes vai passar um calor na operação. Quase estopou a gente aqui e depois, bum, pegamos 1.000 pontos nessa operação. Depois, o que aconteceu? Pegamos a volta também, ó, ignição. Quando que a gente vai conseguir pegar essa barra contra a tendência, quando ela sinalizar de azul ou laranja? Perceba que o preço ele se afastou muito, 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 chegou numa região de interesse, 1%, e aí sim mostrou uma barra compradora. Perceba sempre se eu tenho espaço até a minha média de 20 para o preço trabalhar. Aqui eu tinha, ó, uma compra aqui, eu tinha espaço até a média de 20. Estava quase 1 para 1. Mas para eu tentar pegar uma reversão, que é uma operação um pouco mais arriscada, é válido, tá? Para quem quer pegar apenas operações a favor da tendência, vai nas barrinhas vermelhas e verdes que é sucesso. Lembra que alinha o tempo gráfico. Eu quero 2 minutos. Com 5 minutos, essa barra aqui ainda não estava legal. No 15 minutos, as médias ainda estavam viradas para baixo. Vai a favor da tendência de mais tempos gráficos que você tem mais chance de acertar. Aqui, quem vendeu aqui, por exemplo, e ficou até essa posição aqui, vendeu praticamente 2.000 pontos. Beleza? Mais um exemplo. Primeira barra do dia. Aqui, ó. Primeira barra do dia compradora. Nós compramos aqui também. Fizemos a parcial no 1 para 1. Depois a gente fez parcial aqui na região de interesse. Deu uma barra verde, bem na média de 200. Eu vou entrar? Eu não sou louca. Não vou entrar, tá? Tá muito na cara de uma média de 200. Perceba que o preço aqui ele já começou a ficar lateral, ó. Perdeu força. Então a gente já fica atento para evitar. Primeiro esperar uma correção maior ou procurar por uma reversão. Lembra do cenário clássico que a gente sempre fala em aula, caso você não conheça, né? Como a gente sabe que é o momento ideal para a gente entrar numa reversão? Primeiro, tem que ser um movimento muito amplo para um sentido e dar uma barra sinalizando que vai voltar completamente, ou quando a gente tem um movimento de impulsão e a gente faz um topo menor do que o topo anterior e rompe o pivô.
tem a formação de um pivô, uma quebra dessa estrutura de alta. A gente pode entrar, em nenhum momento ele sinalizou isso aqui para gente. Quando deu essa barra verde novamente, depois de testar que era alguma outra média, VWAP, alguma coisa assim, a gente entrou de novo nessa barra verde. Stop abaixo da barra. Acabou andando mais 500, 600, 700 pontos para cima, mesmo num cenário que o gráfico não estava muito bonito. Outra oportunidade. Abrimos com gap de baixa, não sinalizou nada. Começou a mostrar fraqueza, fraqueza, fraqueza. Deu uma barra compradora. Não era o melhor cenário, porque perto da média de 20, ele já estava, tá? Para quem entrou, beleza, conseguiu fazer a parcial 1 para 1, preste atenção. A abertura do dia também é um ponto relevante. O que seria melhor a gente esperar? Uma barra a favor da tendência. Abriu com gap de baixa. Médias inclinadas para baixo. A gente procura por vendas. Deu uma compra aqui, mas logo em seguida foi engolfada por uma barra vendedora. Venda de novo. Pegou um movimento bom do dia. O movimento voltou aí para cima, não deu minha regra de coloração em nenhum momento, voltou a trabalhar abaixo de médias. Lembra? Gap de baixa, a gente procura mais por operações vendedoras. Deu mais uma barra de ignição, mais uma puxada. Ok? Mais um exemplo. Abriu bem perto, rompendo tudo. Vou entrar numa barra, aqui eu não lembro direito, mas vamos chutar 700 pontos. Compara o tamanho dessa barra com as barras anteriores do dia anterior. É mais arriscado, mas mesmo assim é um movimento que anda. Qual que é o melhor cenário? Esperar correções para se aproximar das médias, médias de 200 são legais também, ou quando você tiver um gatilho de venda, sempre que tenha espaço. Então aqui é um slide de alerta, nem sempre a regra vai funcionar maravilhosamente bem, mas o gráfico vai dar sinais para você. Primeira barra do dia, sinalizando muita venda, mas o stop muito longo. Cabe na sua gestão de risco? 700, 1000 pontos de barra em 2 minutos? Talvez não. Fica de fora. Corrigiu, fez pullback na média, deu aqui uma barra vendedora, muito perto da região de fundo anterior. Não tem espaço 1 para eu trabalhar. Fica de fora. Deu uma barra compradora. Tinha espaço até regiões de interesse para trabalhar, já que ele já sinalizou que não tinha passado nessa região? Pô, tinha. Pega uma compra. Deu uma ignição de venda logo aqui na cara. Dava para pegar? Tá contra a média. A média de 20 está inclinada para cima. Eu não entro. É muito contra a tendência. Não tem espaço para eu fazer 1 para 1 aqui, ó. Tamanho da barra. O risco retorno não dá. Deu uma barra de ignição compradora de novo. Bem na cara da média de 200. Você vai entrar bem na cara da média de 200? Não é muito prudente, tá? Anulou totalmente a força compradora. Depois de testar uma região de resistência, você pega a venda aqui, ó. Pum. Tá? Então, você precisa se acostumar com o ativo, o horário e dias bons e dias ruins. Abriu com gap de alta. Nossa, 0,5% de gap é bastante? Não deu sinal aqui, não deu sinal aqui, rompeu média de 200 com barra de ignição, você compra. Faz a sua parcial 1 para 1, o restante vai subindo o trading stop pelos 5 minutos, você consegue pegar uma boa pernada de alta. Deu ignição aqui no em barra azul. Tinha espaço até a média de 20? Não, não entra. Deu uma ignição compradora. Compensa entrar o tamanho dessa barra aqui? Não estava muito próximo do topo? Então talvez não compense o seu risco retorno, mesmo aqui ele tendo andado 1 para 1. Certo? Contexto, gente. Tudo depende também de contexto, tá? Vamos mostrar aqui alguns exemplos de gráfico real para vocês. Então vamos lá. Gráfico real. O que nós tivemos hoje? Por exemplo, não foi um dia muito bom, tá? Aqui a gente está pelos 5 minutos, abriu com gap muito extenso, tá? Muito distante. Não é muito legal de entrar, mas mesmo assim aqui pagou. O que a gente pode esperar? Uma barra de reversão de tendência. Essa aqui eu acabei pegando, tá? Mas foi só depois da sala. Eu peguei que não foi uma operação oficial. Compra, por quê? Tá longe de médias de 200, longe de regiões de interesse. Ele andou uma boa pernada de compra. Aqui a gente tinha visto que era uma região de suporte também, observando o gráfico lá dos pontos de janeiro. Deu uma barra compradora, verde. Você entra, stop um tique abaixo da mínima, faz parcial 1 para 1. Essa barra aqui era uma barra de 500 pontos. Pode não parecer, mas acabou andando.
Depois do pullback, olha que horário que essa barra foi aparecer. Depois do meio-dia. Tá andando a passos lentos, perde volume, tá? Então não é muito interessante. Aqui eu acho que foi. Vou colocar no 2 minutos. Aqui são alguns exemplos que eu já tinha visto para vocês, por isso que eu vou colocar o gráfico lá, um pouco mais lá para trás, para a gente ver se pega alguns exemplos mais antigos, tá? Que é alguns que eu já tirei print. Vamos lá, aqui, ó. Parece, né? Muito parecido com uma barra que eu. Um print que eu tirei. Enfim, vou voltar mais período gráfico aqui para mostrar para vocês. Sei lá, aqui, ó. Olha que bonito. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Eu fiz o planejamento, mas você sabe que eu gosto de falar bastante, né? Então, ó, 20 minutos de aula. Então, vale a dica aqui para vocês, tá? A regra já tá explicada, mas para quem quer ver mais alguns exemplos, é isso. Abriu com gap de alta, sinalizou pavio, pavio, mostrou uma barra de reversão. Tinha espaço até a média de 20? Opa, vende. Até a média de 20. Mostrou uma barra de compra. É laranja ainda porque estava abaixo da média de 8. Presto atenção que já é um gatilho que o mercado está querendo me dizer que vai para cima, mas ainda não rompeu a média de 20. Deu depois uma barra verde. Aí sim eu entro. Faz a parcial 1 para 1. Se quiser, protege a operação no preço de entrada, que eu gosto, ou deixa a operação, o stop no ponto original e vai fazendo um trailing stop pelos 5 minutos. Deu barra de ignição vendedora. Tem espaço até a média de 20? Não. Então eu espero fazer um pullback. Andou um pouquinho, fez um pullback, deu uma barra vermelha, eu entro. Corrigiu até a metade da barra, mas depois andou 1 para 1. Tá? Sempre a favor. As verdes e as vermelhas são as mais confiáveis. Laranja e azul, para ver se o preço tem espaço para trabalhar. Aqui, ó. Barra vermelha, perto da média de 200, rompendo o fechamento do dia anterior. Vende. Alvo aqui, ó, no fechamento do dia anterior do anterior, deu para fazer 1 para 1 e deu para alongar um pouco mais a operação. Barra vermelha, rompimento. Tem espaço até o fundo anterior para trabalhar? Não, eu evito de entrar. Deu uma barra compradora azul, tem espaço até a média de 20? Não, não entro. Aqui rompeu. Qual que é a tendência principal se eu coloco no 5 e no 15 minutos? Uma tendência vendedora. Eu não entro ainda. Aqui sinalizou de novo fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Tá, quase anulou a minha barra vendedora. Já é um possível sinal de que o preço está querendo ir para cima. Talvez no 1 minuto dê uma barra compradora. Talvez aqui, em outro tempo gráfico, dê uma barra compradora. Entendeu? As primeiras operações, a primeira barra do dia, geralmente ela sempre vai. Opa. Aqui, ó. Gap de alta. Longe da média de 20, deu uma ignição de venda. Você vende porque tem espaço até a média de 20 para trabalhar, tá? Barra vermelha, tem espaço para o preço trabalhar? Até tem. Como que estava a média dos 5 minutos e do 15 minutos? Provavelmente as médias estavam por aqui, ó. Você não entra quando está bem na cara das médias de outros tempos gráficos. Barra vermelha, olha o tamanho desse gap. Dias bons e dias ruins, gente. A gente tem que analisar tudo. Olha o tamanho desse gap, abriu com 1% de queda. Vou entrar na venda? Tá perto das médias? Não, eu tenho que esperar o preço corrigir perto de médias, porque senão eu vou buscar por operações de reversão. Sinalizou um fundo aqui, média de 200, eu acho que aqui deveria ser dos 5 minutos. Sinalizou mais uma barra de reversão. Tem espaço até a média de 20 e estava numa região de fundo. Foi devagar, mas você pegou todo esse movimento aqui de alta, tá? Preço comprimido, perto de médias, é o melhor momento para você pegar a ignição, começo da tendência. Está muito afastado, são as melhores regiões para você buscar contra tendência. Vamos passando aqui. Tá, vou fazer só pegar mais um exemplo e daí a gente vê depois, a gente conversa melhor, tá? Aqui, abriu com um pequeno gap de baixa. Movimento rompeu a linha d'água, segurou nas médias, está fazendo topos e fundos ascendentes. Deu uma barra vendedora, tinha espaço para a média de 20? Não. Logo em seguida, deu uma barra compradora depois de testar na média de 20. Ó, maravilhoso!
pegou, andou. Aqui tá perto da média de 20 essa barra? Não é o melhor ponto de entrada, tá? Andou até mais ou menos quase 1 para 1, mas depois ele voltou para testar de novo, ó, 0,5% do dia. Testou o meio, eu acho que a gente pegou essa operação aqui. Testou o 0,5% do dia e deu mais uma ignição de compra. Olha que movimento lindo, a favor da tendência e vai. O movimento vai lindamente, tá? Sempre procurando por regiões de interesse do gráfico, 0,5%, 1%, abertura, fechamento, máxima, mínima e ajuste. Deu uma barra a favor de tudo isso, são aquelas operações que têm pouquíssima probabilidade de dar errado. Quantos stops a gente tomou aqui? Só do que eu fui mostrando para você. Tinha operações que não era seguro entrar, ou porque estava contra as médias, ou porque longe da média de 20. Mas de stop, não mostrou nenhum stop. É uma regra que ela estopa pouco se você entrar alinhado aí ao seu operacional e ela traz um risco-retorno muito bom. Faz a parcial no 1 para 1 e depois tenta alongar a operação ao máximo. Anda bastante. É uma operação, é uma regra que, modéstia à parte, porque fui eu que desenvolvi, porque eu queria alguma coisa assim, que me ajudasse a pegar movimentos extensos, pegar bem a origem do movimento. Beleza? Enfim, se você gostou dessa regra, espero que você tenha gostado. Manda para mim depois algum comentário, algum feedback para eu entender. Se você gostou, quer treinar, quer testar essa regra, eu disponibilizo ela gratuitamente por 7 dias. Para quem já testou, convido você a assinar a regra ou assinar a sala. Alunos da sala ganham gratuitamente a regra todos os meses. Beleza? E é isso. Espero que tenham gostado desse aulão, né, que foi um aulão aí de operacional e também da regra. E acompanhe o nosso trabalho. Não me esqueça de seguir nas redes sociais. E é isso. Um beijo e até a próxima.